Boa tarde, sétimo ano. Nós vamos estar gravando aqui sobre a atividade de geometria do bloco 4, relacionado à atividade que vocês têm aí no bloco de vocês. Tá? No texto, né, nós já discutimos o texto sobre o grafismo indígena e a relação dele com a geometria, tá? No bloco, na atividade, nós temos aí, na letra C, pedindo para vocês construírem, tá? Aquele jogo que nós já fizemos. Então, vocês já fizeram o jogo, tá? Então, vocês, quem fez ele muito grande, vai fazer ele numa folha de papel branco, sulfite comum, A4, tá? Vai construir, você já sabe como é que monta o jogo, tá? E vai, então, colar as peças de acordo com as regras do jogo. Nenhuma figura repetindo, nem na linha, nem na coluna e nem na diagonal. Agora nós vamos ver sobre plano cartesiano. Quando vocês fizeram esse jogo aqui, vocês estavam mexendo com plano cartesiano. No caso aqui nós temos o jogo, é um plano cartesiano, tá? Só que esse plano cartesiano do jogo é o primeiro quadrante, tá? Mas nós vamos ver, então, um plano cartesiano, tá? Completo. Então, que nós temos um plano cartesiano. O que seria, então, o conceito de um plano cartesiano? O plano cartesiano, ele é um objeto matemático, plano e composto por duas retas. Então, nós temos duas retas, olha. A reta Y e a reta X. E essas duas retas são perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São retas concorrentes que se tocam num ponto e esse ponto onde elas se encontram vai formar ali ângulos de 90 graus. Esse ponto de encontro das duas retas é chamado de origem do plano cartesiano. Tá? Então, no plano cartesiano, nós temos duas semirretas perpendiculares, que nós temos a reta X, que é o eixo das abscissas, e a reta Y, que é o eixo das ordenadas, no plano cartesiano. Essas duas retas perpendiculares, elas vão dividir esse plano em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Essas partes nós chamamos de quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, o plano cartesiano tem 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, a primeira coisa que nós vamos ver nesse plano cartesiano é identificar pontos no plano, tá? Então, esse plano aqui nós vamos numerar, tá? O plano e vamos, após numerar, nós vamos identificar, então, os pontos neste plano. Como nós temos 4 quadrantes, tá? E o zero é a origem, do plano cartesiano, nós vamos ter, então, acima de zero, os números positivos. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante.
Abaixo de zero, nós vamos ter os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e assim sucessivamente. À direita de zero, nós vamos ter os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sucessivamente. À esquerda, negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e assim sucessivamente. Então, nós temos aí, então, um plano cartesiano numerado. Tá? Então, nós queremos, então, identificar pontos no plano cartesiano. Então, vamos supor que eu tenho aqui esse plano cartesiano e quero localizar um ponto nesse plano cartesiano. Os pontos são identificados pelas coordenadas no plano. Então, por exemplo, eu quero aqui o ponto A com as coordenadas 2 e 3. Dessa forma, nós indicamos então as coordenadas do ponto, onde 2 é a abscissa e 3 é a ordenada. Então, olha, o 2 nós vamos olhar na reta X e o 3 nós vamos olhar na reta Y. Então, vamos localizar então o ponto A com as coordenadas 2 e 3. Então, olha bem, nós vamos olhar então, ó, na reta X o 2. Então, onde está o 2? Ó, 1, 2. E na reta Y, 3. Então, ó, 2. Então, aqui nós temos 1, 2, 3. Então, nós vamos localizar aqui, então, o ponto A. Então, nós temos aqui o ponto A no plano cartesiano. Tá? Vamos localizar agora um ponto B com coordenadas menos 3 e 4. Então, ó, menos 3, nós vamos olhar na reta X e o 4 na reta Y. Então, menos 3, 3 negativo, ó. 1, 2, 3. 3 negativo e 4 positivo. 1, 2, 3, 4. Ó, então nós temos aqui o ponto B. O ponto C, vamos localizar um ponto C com ordenadas menos 2 negativo e 5 negativo. Então, nós vamos olhar 2 negativo no X e 5 negativo. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 2 negativo e 5 negativo. Então, nós temos aqui o ponto C. E vamos localizar um ponto D com as ordenadas 5 e 6 negativos. Então, X é 5, Y é 6 negativo. Então, X é 5 e 6 negativo para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 6 negativo. Então, nós temos aqui, ó, 6 negativos e 5. Então, 5 no X e 6 no Y. Então, nós temos aqui o ponto D. Então, nós temos aqui no plano cartesiano 4 pontos identificados no plano. Nós temos o ponto A no primeiro quadrante, o ponto B no segundo quadrante, o ponto C no terceiro quadrante e o ponto D no quarto quadrante. Então, agora nós vamos desenhar uma figura qualquer nesse plano, um polígono, tá? Vou desenhar aqui um polígono nesse plano.
Então, nós vamos agora pegar um plano cartesiano, tá? Então, aqui eu tenho uma malha quadriculada, eu vou desenhar um plano cartesiano nessa malha. Então, aqui eu tenho um plano cartesiano nessa malha quadriculada. Então, nessa malha quadriculada, eu vou desenhar um polígono qualquer aqui. Então, vou desenhar um polígono qualquer. Vou marcar os pontos aqui para mim desenhar esse polígono, tá? Então, vou desenhar um polígono qualquer. Então, eu tenho aqui um polígono A, B, C, D e E. São os vértices desse polígono. Então, eu vou tirar as coordenadas do meu polígono. Então, as coordenadas são os vértices do polígono. Então, ponto A. Então, aqui é o 0. Então, nós temos 1, 2, 3. Olha, 3. Então, ponto A é 3. Aqui nós temos 1, 2, 3. Então, ó, o ponto A vai ser 3 e 3. Então, as coordenadas do ponto A, 3 e 3. O ponto B, 3, 4, 5. Então, o ponto B vai ser 5 e 3. Então, o ponto B tem as coordenadas 5 e 3. O ponto C tem as coordenadas, ó, 5, 6, 6 e, ó, 3, 4, 5, 6. 6 e 6. Então, o ponto C tem as coordenadas 6 e 6. O ponto D tem as coordenadas. O ponto D tem as coordenadas 4. Então, aqui 6, 7, 8, 9. 4 e 9. E o ponto E, nós temos as coordenadas 1, 2 e 6. 2 e 6. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou obter um outro polígono, né? Aqui nós temos um polígono de 5 lados, um pentágono, tá? Vou ampliar esse pentágono dobrando as suas medidas. Então, eu vou estar ampliando o pentágono, desenhando ele aqui ampliado, tá? De maneira que eu vou dobrar as medidas. E esse pentágono meu, ele vai começar nesse ponto aqui, ó. Esse vai ser o ponto A. A linha, tá? Que vai ser a minha ampliação. Então, olha. Então, nós vamos ter as coordenadas, a linha, aqui, tá? Então, o ponto A linha, a primeira coordenada do meu vértice vai ser 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui vai ser 10. 10 e 6. Então, 10 e 6. Então, eu vou ter que dobrar
o tamanho do meu polígono. Então, olha bem, o segmento AB, ele tem 1, 2, ó, tem 2 quadradinhos. Então, se eu vou começar o meu polígono aqui no ponto A, eu vou dobrar. Então, se aqui a distância é de 2, eu vou ter que dobrar, então eu vou ter que colocar 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ser o meu ponto B. Então, aqui eu vou ter o meu segmento AB. A distância do A até o E, então nós temos aqui, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. 4 para cima e 1 para a esquerda. Então, eu vou dobrar. Então, eu vou colocar 2 para a esquerda, 1, 2 e 1, 2, 3, 4. Então, eu vou dobrar, vai ser 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter aqui o meu ponto E, é linha. Então, aqui, 1, 2, é linha. Então, as coordenadas do E linha vai ser 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, vai ser 7 e 14. Então, nós vamos ter aqui o segmento. Aqui nós temos um quadradinho para a direita, para começar o ponto C. Então, nós vamos ter 2. Então, vamos marcar 2. Então, aqui, 1, 2. E vai até na mesma reta que o E. Então, nós temos aqui o segmento C'. Então, as coordenadas do segmento C' vão ser 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Então, nós vamos ter C', 16 e 14, que é igual ao E aqui. 16 e 14. Então, nós temos aqui, então, o segmento B', C'. E o D, nós temos aqui, ó, a distância do D. 1. Então, nós temos aqui, ó, ele vai ficar no meio. Então, ele vai ficar aqui no meio, tá? Nessas coordenadas, no meio. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser 12, tá? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A distância, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o ponto vai ficar dobrando 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos aqui o ponto D'. Então, nós vamos traçar agora o segmento. Nós temos aí, então, o meu polígono, então, ampliado, tá? Ampliado com a medida dobrada no plano cartesiano. Agora, se eu quiser, nesse plano cartesiano, né, ter uma figura no plano cartesiano e desenhar essa figura, fazer a figura simétrica, tá? Em relação ao eixo X, ou em relação ao eixo Y,
tá? Nós vamos, então, transferir essa figura para o lado esquerdo do eixo. Então, vou fazer a simetria, tá? Então, para fazer a simetria, vocês vão fazer aqui, ó. O ponto A está no 3, 1, 2, 3. 3 distância. 1, 2, 3. Então, ele vai começar aqui, ó. Ponto A. O ponto B, do ponto A até o ponto B, tem 2. 1, 2. Então, o B vai ser aqui, o B. O ponto E também está a 2 e no 6. Então, o ponto E tem tá a distância de 2. 1, 2. O ponto C, ó, entre E e C, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar aqui. E o ponto D no 9 e no 4. Então, vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, vai ficar aqui, ó. E 9. Então, quando eu agora unir os pontos, eu vou ter um polígono simétrico então, A', B', C', D' e E'. Então, nós temos um outro polígono idêntico, simétrico em relação ao eixo Y. Tá? Então, estava o polígono, eu fiz a simetria em relação ao eixo Y. Se eu quiser fazer a simetria em relação ao eixo X, ele vai ser desenhado ou para baixo, ou aqui, ou aqui. Então, eu posso fazer, então, a simetria, tá? Em relação ao eixo Y e em relação ao eixo X. Então, esse, então, é o assunto da atividade de geometria do bloco 4.